Olá a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Compare, programa 22 de 2021. Vamos à vinheta. Aliás, antes da vinheta, a série que nós vamos iniciar agora é a série Origem dos Sobrenomes. Algo que as pessoas pediram muito, né? Além do significado dos nomes, quais as origens de cada sobrenome que carregamos. Depois da vinheta, nós vamos começar a série com sobrenomes da letra A até chegar à letra Z. Quem tem sobrenome Zimmermann, me perdoe, mas vai levar um pouco mais de tempo para ter o conteúdo, certo? Então, a origem dos sobrenomes que vamos apresentar nesse programa é Abreu, Acioli, Afonso e Aguiar. É bem resumido, uma história bem resumida, mas pelo menos as pessoas vão ter uma noção de quais são suas origens, quais são os brasões que a família utiliza, se tem títulos ou não de nobreza, se tem parentes que eram de origem judaica. É bastante interessante. E como sempre, eu peço que vocês possam compartilhar esse vídeo, se inscreva no canal, como estamos aqui, ó. Por favor, deixe seu like no YouTube e se inscreva no nosso canal. Quer saber tudo sobre heráldica? Quer receber esse e-book de presente? Então se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e nos comentários deixe seu nome, e-mail ou WhatsApp que nós te enviaremos gratuitamente o e-book em PDF, tudo sobre heráldica. Tudo sobre heráldica, sobre o significado dos brasões, a lista de quais são os sobrenomes de origem judaica, o que significa cada símbolo heráldico, a águia, leão e assim por diante. Então é um livro de 156 páginas. Quer conhecer os sobrenomes mais comuns do Brasil? Então adquire meu livro no link abaixo da descrição aqui do vídeo, né? Tanto em formato impresso como no formato em PDF, direto do Clube de Autores. Existe, onde eu destaquei, o volume 1 e volume 2. Abreu. Então aqui vocês têm a noção do brasão Abreu, né? Um brasão mais modernizado. E o brasão medieval, os primeiros desenhos do brasão Abreu na Idade Média. É uma origem toponímica, isto é, de origem geográfica, de origem portuguesa, temos a bandeira de Portugal. Como diz aqui, sobrenome de origem portuguesa pretende alguns linhagistas ou genealogistas, né? Que o sobrenome tem origem num conde de Evreux, na França, e teria acompanhado o conde Henrique da Borgonha na sua vinda para a Península Ibérica. Sabe-se da existência de uma quinta de Abreu na freguesia de São Pedro de Merufe, termo de monção em Portugal. Então isso aconteceu por volta do século XII. Então, é um sobrenome bem no início desse nosso milênio. Milênio passado, né? Já estamos no novo. Então, o mais antigo fidalgo que se conhece com esse sobrenome é Gomes de Abreu, pai de Rui e de Garcia Gomes de Abreu, que viveram no tempo de Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal do século XII. Como diz aqui, sobrenome adotado por judeus sefaditas ou cristãos novos. A distribuição do sobrenome, né, o ranking do top 10, onde ele é mais distribuído, né? Nós temos aqui o Brasil com cerca de 113 mil membros, República Dominicana com 62 mil, Venezuela, Moçambique, Portugal, Cuba, Angola. Então está com um parecer geral da distribuição do sobrenome no mundo. Lógico, um número um pouco maior, mas esse é o top 10. Para vocês, quem do sobrenome Abreu, ter uma noção dele. Principais títulos de nobreza e senhorios. Então, o que eu pude levantar, né? Existem vários condes, né? Condes de Nova Goa, condes de Redondo, condes do Casal, condes do Paço Vitorino, entre eles, né? Marqueses de La Regalia, viscondes de Abaeté, viscondes de Sanfins, barões de Oliveira, barões de Santos Abreus, visconde da Carreira, barões de Abaeté. Então, aqui é uma geral
dos títulos de nobreza da família Abreu que eu pude levantar. Astiole, Acchioli. Muitos falam Accioli, mas a pronúncia correta italiana é Accioli ou Acchioli. Então, é um sobrenome de origem, nós vamos ver, mas esse aqui, por exemplo, do ar nós vamos ver, não é o brasão medieval, é o brasão português do sobrenome. Ele é de origem italiana, é um sobrenome toponímico, mas essa grafia Accioli que nós vemos, ela é 100% brasileira. E é um sobrenome que está mais erradicado no Brasil que na própria Itália. Diz aqui, ó, sobrenome de origem italiana, também possui dezenas de variantes na Itália. Inclusive, nós encontramos praticamente só as variantes, né? Uma das referências mais antigas é de uma família de mercadores e aparece no século XII. A data tradicionalmente apontada é 1160. Na pessoa de Guglielmo Acciaioli. Então nós vemos que já há uma variação, uma variante do sobrenome. Membro da arte del câmbio, está documentado numa escritura de 1237, onde se fala das terras de seu filho Ricomano Acciaioli. Uma linha passou a Madeira em 1515 na pessoa de Simone de Zanoni, lembrando que na Itália Simone é nome masculino, Zanoni de Benedetto Acciaioli, que morreu em 1544 e casou com Maria Pimentel Drummond. De seus descendentes varonis, Roque Acciaioli de Vasconcelos e Gaspar Accioli de Vasconcelos, provém as principais linhas genealógicas no Brasil. Eu estou aqui com um livro aqui nas minhas mãos, Dicionário dos Sobrenomes Italianos. E no caso, Accioli, ou Accioli, né? Ele originalmente, a grafia original é Atituri. Então, habitante de Atitura, na forma masculina plural. Então, é um sobrenome realmente toponímico. E aqui várias variações, variantes que esse sobrenome obteve. Lembrando que a Itália, o italiano oficial, na verdade, é o idioma toscano. Então, na Itália se fala-se o sardo, se fala o vêneto, se fala o napolitano, o siciliano. Então, conforme a região, há as diferenças dialetais e também erros de grafia, certo? Descrição do sobrenome. Você percebe que não é um sobrenome muito grande, mas é um sobrenome que, principalmente no Nordeste, tem pessoas importantes lá, né? Então, no Brasil, cerca de 1940, 40 pessoas em Portugal, e você percebe que essa grafia Accioli com Y sequer tem na Itália. E com I também não tem. O I, aliás, tem. Vou mostrar aqui daqui a pouco. Que não tem é o Accioli, desculpe. Então, é um sobrenome hoje mais brasileiro do que italiano. Principais títulos de nobreza e senhorios. Eu consegui levantar. Barões de Bacciano, vice-reis da Puglia, que é uma região da Itália, condes de Melfi e Malta, duques de Atenas, príncipes de Ática, isso já na Grécia, duques de Toscana, na Itália, marqueses de Nove, condes de Cassero, alcaides mores de Olinda, isso já no Brasil, e condes de Avilés, isso provavelmente na Espanha. Aqui, distribuição de sobrenome na Itália. Todo sobrenome italiano eu vou apresentar um mapa assim. Aí você percebe que Accioli, com I, existe um grupo pequeno, mas existe. E Acciaiuoli, bem complicado, é um grupo bem menor. Accioli, ou Accioli, com Y, não existe na Itália. E Acchioli, com CH, também não existe na Itália. Então, acho que dá para ter uma noção básica de como são os sobrenomes, os brasões, etc. Certo? Afonso com F e Afonso com 2 Fs, né? Apresentação do brasão mais moderno. E aqui do lado, o brasão medieval. São os primeiros rascunhos do brasão. Isso é muito legal a gente ver esses brasões que foram feitos em Portugal,
especialmente em Portugal, conseguir essas imagens, é que você vê que não era uma perfeição, né? Então você tinha uma noção mais ou menos do que o artista queria passar. E o brasão moderno já criou um certo padrão de apresentação. Ele é patronímico, que vem do nome próprio do primeiros que utilizaram o sobrenome, a origem dele é portuguesa. E como diz aqui, o sobrenome de origem portuguesa, nome de homem que usado na sua forma patronímica transformou-se em sobrenome. Vem do germânico, alteração do antigo Adelfonso, do gótico Ratefuns, e foi encontrado em um documento datado do ano de 773. O desembargador e genealogista Carlos Xavier Paes Barreto resumiu suas origens da seguinte forma: Afonso, como Berenguer, Garcia e Gomes, de nome próprio passou a apelido, isto é, sobrenome, de família. Reis, quais Afonso VI de Leão e Afonso Henriques de Portugal, e fidalgos como, entre outros, Afonso Velho de Melo e Afonso Pires Alcoforado, desculpe, tem umas palavras que são bastante complicadas. E Afonso de Menezes transmitiram seus descendentes Afonso como sobrenome, não o sobrenome ou apelido que eles tinham. Então, os filhos que receberam o nome do pai, Afonso, como sobrenome. E assim foram surgindo os ramos da família Afonso. Distribuição do sobrenome, o top 10, né? Me chamou a atenção, que um nome muito comum em Angola, né? Você percebe 186.500 pessoas em média, né? Brasil 95 mil, Moçambique 71 mil, Portugal 31 mil, são países de língua portuguesa, né? Você vê aí Espanha 11 mil, França, Estados Unidos, Venezuela, etc. Né? E até na Índia 2.400, porque a Índia já teve colônias, cidades-colônias ali de Portugal. Então você tem uma noção do top 10 da distribuição de sobrenome. Principais títulos de nobreza que eu pude levantar de Afonso: condes de Barcelos, senhores de Lausanne e senhores do Prazo de Sobreiro. Então tem sua nobreza. E para fecharmos o primeiro programa dessa série, desculpe algumas falhas, né? Aguiar. Nós vemos aqui o Aguiar, bonito, né? Bem desenhado, né? A grafia o desenho mais moderno. E você vê o desenho medieval, até a águia tá parece que tá passando fome, né? Tá bem magrinha, né? Mas era um desenho medieval. É claro que tudo na vida vai se aperfeiçoando. Dois exemplos notórios, né? Você pega os primeiros rascunhos, os primeiros desenhos do Mickey Mouse e pega os últimos, houve uma evolução do desenho. O desenho houve as melhorias. A Mônica, a Turma da Mônica, do Maurício de Souza, pega os primeiros desenhos dos anos 60, 70 e pega os atuais, houve uma evolução também nos desenhos. E os brasões também seguem isso, são desenhos e seguem uma melhoria, né? É de origem portuguesa. Dos Aguiar surgiu os Aguilar na Espanha. E sobrenome de origem portuguesa, né? Provém da antiga e ilustre família dos Guedes e tomaram o pálido do senhorio de Aguiar na província de Trás-os-Montes, em Portugal. O primeiro a usar esse nome foi Dom Mendo Pérez de Aguiar, que viveu no tempo de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, no século XII. Dessa família saiu um ramo de Aguilar, como já mencionei, de Espanha, na região da Andaluzia, principalmente em Córdoba, de que existem ramificações em Portugal. A família, aliás, expandiu-se por todo o país, isto é, por todo Portugal, ilhas portuguesas e no Brasil. Sobrenome também adotado por judeus sefardistas. A distribuição do sobrenome, né? Brasil com quase 160 mil membros, aí vem Angola, Portugal, Moçambique, os Estados Unidos, porque tem muitos brasileiros e portugueses que mudaram-se para lá. Eu sempre me chama a atenção a Venezuela, né? Como a Venezuela tem pessoas com nomes portugueses, né? Argentina, México. E quando diz aqui espanhol,
É Espanha. Desculpe o erro aqui, agora que eu percebi. É Espanha, não espanhol. Certo? Principais títulos de nobreza e senhorios, né? Tem o Barões de Aguiar, Viscondes da Sobreira, Alcaides de Alandroal, Cavaleiros da Ordem de Cristo, que são, na realidade, os templários, para não serem mortos em Portugal, e para que a igreja não os condenasse também à morte, o rei de Portugal disse que ia acabar com a ordem deles e criou os Cavaleiros da Ordem de Cristo, que devam manter os templários vivos, né? Eles são muito importantes na formação do Estado português, né? Dom Afonso Henrique só conseguiu conquistar a independência de Portugal graças aos templários e, no caso, até as navegações, as descobertas portuguesas têm muito a ver com os templários. Barões de Aguiar Valim, Baronesa de Abadia, Barões de Aguiar de Andrade e Visconde de Aguiar Toledo. Foram esses títulos nobrezas que eu pude levantar. Então envie-nos seus comentários e sugestões e críticas. Esse é o primeiro programa que eu estou fazendo da série da Sobrenomes e Família, então sempre os primeiros programas têm algumas falhas, você vai se aperfeiçoando também. Inscreva-se no nosso canal, é muito importante, a sua inscrição é gratuita, né? E aguarde os novos vídeos que vamos lançar. Obrigado pela atenção de todos e fiquem com Deus.